Você já ouviu o nome Alan Shepard? Em 5 de maio de 1961, em um voo que não durava mais de 15 minutos, ele foi da Terra até o espaço, feito que o imortalizou. Mas que teria o deixado ainda mais imortal nos nossos versos não fosse o fato de que cerca de um mês antes, o cosmonauta Yuri Gagarin já completava uma órbita no espaço, viajando na Vostok 1 e se sagrando infinitamente mais imortal que o imortal Alan Shepard. Diziam que meter um homem no espaço era fácil. O complicado era trazer ele de volta. Antes do Yuri ir ao espaço, a honra da primeira criatura terrestre, aí onde nenhum homem jamais esteve, tinha sido reservada para moscas. O foguete V2, lançado em 47 pelos Estados Unidos, atingiu em poucos minutos o espaço, para então acionar o paraquedas que trazia as moscas em segurança de volta para a Terra. Mas uma coisa é mandar moscas para o espaço, outra é mandar mamíferos. Um par de anos depois, o macaco Albert II, em 1949, se tornaria o primeiro mamífero a chegar vivo ao espaço. Seu antecessor, que se chamava apenas Albert, foi o primeiro mamífero a chegar morto, sufocando ainda no lançamento. O Albert II teve uma vida ligeiramente mais longa, morrendo apenas no impacto da reentrada após um mau funcionamento dos paraquedas, que antes tinham salvado as moscas. Ratos, tartarugas, cães, coelhos, sapos, aranhas e vermes já foram lançados ao espaço. Mas nada se compara à glória de um de nós, prisioneiros da força gravitacional, alcançando a órbita terrestre. Voar já não nos satisfazia. Os raios de Apolo poderiam até derreter as nossas asas de cera, mas eram inúteis contra o metal. O Chuck Odai retrata com mais detalhes do que eu gostaria o processo que alguém tem que passar para se tornar um astronauta. O bagulho é sinistro, tão sinistro que eu nem quis continuar vendo depois de uns 20 episódios de tão técnico que era. Fui vencido pela burocracia ficcional. Menos de 600 pessoas foram ao espaço. O que decide quem chega lá ou não geralmente é aptidão, saúde, vontade e muita sorte. Mas também tem bastante política envolvida. E até mesmo pessoas menos extraordinárias podem acabar pegando uma carona com os russos para ir à estação espacial. Mas no geral, qualquer Zé que se disponha quando criancinha realmente tentar seguir o sonho de astronauta vai provavelmente ser esmagado pela realidade. 600 pessoas desde 1961, uma média aí de mais ou menos 10 por ano. Qual outra profissão tem tão pouca vaga? Se você for mulher, as chances são menores ainda. Desde a viagem da Valentina Tereshkova em 1963, foram 75 mulheres no espaço. Então, se você for mulher, fica aí um incentivo extra para desistir do sonho impossível de ser astronauta. É 10 vezes mais impossível para você. Desde antes do Yuri Gagarin chegar ali, a pressa para ir ao espaço era uma questão militar. Não havia muitos motivos práticos para a humanidade ir ao espaço para além de dizer conseguimos fazer algo incrível e aquela poética toda de 2001, uma odisseia no espaço. No contexto da Guerra Fria, conseguir fazer algo incrível era ser o boi mais gordo, o cara que faz gol de trivela, o moleque que tem o Exódia, o Juninho que zera qualquer Mega Man X sem pegar a armadura. Você não vai pra guerra com essa gente. No filme Asas de Honemis, nós somos apresentados a um mundo muito parecido com a Terra. Ele é habitado por seres humanos, dividido politicamente em países e com uma bem estabelecida cultura militarista, e tem até alusões a guerras passadas e futuras.
Shirotsugi é um membro da gloriosa Força Espacial Real do reino de Honeamizu. Só que, ao contrário do protagonista do Chu Kyodai, que tem que se provar como alguém dotado de habilidades extraordinárias para ser admitido como astronauta, o Shirão da Massa é um cara na média. De classe média, de notas médias e de ambição média. Ele se contentaria só sendo um piloto de jatinho, não precisava nem ir pro espaço. Então, como é que ele chegou até ali? A meritocracia nos falhou mais uma vez? Será que ele era primo do Nikita Khrushchev daquele mundo? Ou ele era algum garoto propaganda de travesseiros? Acontece que no reino de Honeamizu, a Força Espacial não tem o prestígio da NASA ou da Roscosmos. Eles são, ao contrário, uma piada. Um braço abandonado do exército que falha sucessivas vezes em sua missão de alcançar o espaço e que, na melhor das hipóteses, é alvo de chacota por parte de todo mundo, e na pior das hipóteses, as pessoas nem sequer ouviram falar deles. Os próprios membros da Força Espacial de Honeamizu não levam a agência a sério, e são só um grupo de encostados que estão ali porque é uma alternativa a passar pelos problemas de ser um civil morto de fome, empobrecido, em um país que parece gastar a maior parte dos seus recursos para a guerra. No mundo de Honeamizu, a exploração espacial não passa de um capricho de alguns cientistas e engenheiros apaixonados pela ideia de colocar um ser humano em órbita e que por algum motivo ainda recebem algum tipo de orçamento para poder tocar o seu projeto espacial, pro qual ninguém dá muita bola. Honeamizu foi escrito e dirigido por Hiroyuki Yamaga, um dos grandes nomes da Gainax, que também dirigiu Gunbuster, Furikuri e Abenobashi. O filme é muito bonito e tem aquela animação espetacular feita com células desenhadas à mão e fotografadas que raramente se vê hoje em dia, já que o processo de animação se tornou algo quase sempre completamente digitalizado para o bem da saúde dos animadores. Os cenários do filme são belíssimos e alguns me lembram aqueles cenários pré-renderizados de jogos de PlayStation, só que com muito mais detalhes. Um lance que eu gosto muito das obras da Gainax é o tanto que os cenários fazem parte da história. Em Eva, você tem aquela cidade que cresce do chão em um mundo inóspito que parece rejeitar a vida, com oceanos de sangue e cigarras cantando o tempo todo, e aquele geofront subterrâneo. Em Abenobashi, você tem um monte de coisa, já que o anime se passa em paródias de vários tipos de obra de ficção, mas tem aquele bairro comercial cheio de tralha e velhotes fazendo exercício na pracinha, em contraste com as duas únicas crianças daquele mundo. Em Furikuri, tu tem aquela porra de cidade melancólica com um ferro de passar roupa gigante no meio, que além de ser absurdo, serve pra realçar o sentimento de tédio do personagem principal. E em Honeamizu é o cenário que constrói aquele mundo. Através de diálogos expositivos e motivações de alguns dos personagens, também temos acesso à história daquela nação, mas são nos pequenos detalhes que aquela realidade falsa é vendida. Ver esse filme é como ver talvez um documentário mostrando cenas de um país estrangeiro, com alguns rituais, pratos, insetos e instrumentos musicais ligeiramente diferentes dos nossos. O design das casas, aviões, trens e veículos e até da máquina de comprar o bilhete do metrô são um pouco diferentes, mas tudo reconhecível. Me lembra aquela parte do anime Tira a Mão do Meu Eizouken, que você vê as meninas tentando pensar não só no tanto que as máquinas que elas estão construindo têm que ser visualmente interessantes, mas também na funcionalidade ali daquela traquitana que jamais funcionaria no mundo real, mas que de alguma forma faz todo sentido dentro do universo da animação.
Como a Força Espacial é só um bando de militar de terceira classe encostado, a turma do Shirão fica só de rolê pela cidade, enchendo a cara e fazendo merda. Mas numa volta pela zona alegre da cidade, o Shiro vê uma moça chamada Rikini distribuindo panfletos religiosos e pregando a palavra de Deus. E um dia resolve ir lá na casa dela, parecendo estar mais encantado pelo charme da garota do que interessado em qualquer mensagem espiritual que ela tenha para dar. Quando o Shiro conta pra ela no que ele trabalha, ela é a primeira pessoa a se impressionar com a missão dele. Soldados que não fazem guerra, tocar as estrelas, ela acha tudo isso muito nobre e bonito. O Shiro então, na maior cara de pau, muda de discurso e começa a inflar a nobreza do projeto deles. Seja por realmente cair um bocado na conversa da Rikini de que há algo de divino e especial em ir pro espaço, ou só por estar enamorado dela, o Shiro passa a visitá-la com frequência em sua casa que ela divide com uma órfã e a partir daí começa a se empenhar de fato para se tornar um piloto espacial, se voluntariando para a próxima missão suicida da Força Espacial. A Rikini é uma moça ingênua que parece ter tido suas próprias tragédias e que levaram ela a ser uma pessoa devota a uma religião genérica que mistura alguns conceitos de budismo, mitologia grega e cristianismo. Um dos mitos religiosos de que ela fala é de um tal Dao que teria roubado o fogo dos deuses e por isso tinha sido punido, inspirado claramente no Prometeu da mitologia grega. E também representando a humanidade, condenada a usar sua tecnologia para destruição. Em um mundo devastado pela guerra, ela encontra nessa religião, da qual ela aparentemente é a única seguidora, alguma paz e se entrega às suas crenças. A ingenuidade e sinceridade da moça parece cativar o Shiro. Talvez também por ela acreditar em algo, enquanto tanto o Shiro quanto seus colegas são todos bastante cínicos e sem propósito. O fato é que ele se inspira a perseguir a tarefa de ir ao espaço e, por sua vez, sua inspiração acaba por afetar também os seus companheiros que passam a se dedicar mais à causa. Enquanto isso, nos bastidores, a Força Espacial passa a ganhar mais fundos da família real. O lugar ideal para fazer o lançamento da missão espacial é, por coincidência, uma zona desmilitarizada entre nações em guerra e o exército quer usar a missão espacial como isca para atrair ataques de nações vizinhas inimigas. Afinal, o mesmo foguete que vai para o espaço pode ser lançado em alguém e, no fim das contas, não existe tecnologia que possa ser usada para fins pacíficos que também não possa ser usado para fins de guerra. Então, mesmo nesse mundo, onde aparentemente não houve uma corrida espacial, o esforço de atingir a fronteira final é ainda instrumentalizado para a guerra. É bem legal imaginar como a história do planeta teria se desenvolvido fossem as circunstâncias minimamente diferentes. E esse filme é uma exploração interessante disso. Há frases com alusões a uma possível revolução industrial, conflitos globais, espiões, assassinos e outros tropos que se veria em um filme qualquer sobre a Guerra Fria. O Yamaga, quando retratava a relação do Shiro com a Rikini, queria de alguma forma retratar uma relação não romântica, com o Shiro tentando sempre se aproximar mais dela e a Rikini se distanciando dele através do seu zelo religioso. Menos interessante, no entanto, é como ele resolve colocar o fim na relação entre os dois. Em um momento em que o Shiro está novamente desiludido com o programa espacial e a forma como ele está sendo tratado enquanto celebridade por toda parte, ele resolve passar uns dias na casa da Rikini e fica lá deitado no chão sem falar nada. Vendo as pernas da moça por baixo da mesa, quando ela sai para trocar de roupa, ele resolve que ali é um bom momento para ir lá e estuprar ela. A Rikini, para se defender do seu agressor, usa um objeto cerimonial religioso que o Shiro tinha quebrado por acidente. Na manhã seguinte, a Rikini, em um estado de negação, pede desculpas ao Shiro por ter batido na cabeça dele e que se arrepende de ter feito isso com uma pessoa tão boa como ele. Eu tive que recorrer à explicação do diretor transcrita na página da Wikipédia, já que para mim ficou muito estranho isso tudo.
E o que o Yamaga diz é que era para mostrar o quão desiludida a Rikini era, criando uma imagem falsa do que ela gostaria que fosse o Shiro, como um herói nobre que vai pro espaço tocar as estrelas e tudo isso. Segundo o Yamaga, essa atitude dela é uma forma de demonstrar força em seguir em frente com a sua vida, de acordo com o que ela acredita, mesmo sem o Shiro. O que pra mim não faz nenhum sentido, mas tá aí a defesa do diretor. Depois disso, o que sobra pro Shiro é levar ao fim a sua missão espacial, que pode ou não acontecer, já que as nações estrangeiras querem se aproveitar da situação para ganho militar e político, com as intrigas que tomam a parte final do filme. Quando Yuri Gagarin voltou do espaço, uma das falas dele que mais repercutiu foi essa: "Eu vi o quão bonito a Terra é. Gente, vamos preservá-la e vamos fazer com que a Terra seja ainda mais bonita e não destruí-la." As asas de Honemise carregam uma mensagem parecida sobre a destruição que causamos ao planeta e a nós mesmos, e essa contradição inerente à sociedade. Conseguimos colocar a gente no espaço, mas não conseguimos algo tão simples quanto cuidar que todos da espécie têm um mínimo que precisam para sobreviver. Ou ao menos deixar de explodirmos uns aos outros. Estamos condenados por ter roubado o fogo dos deuses a continuar pavimentando o caminho do tal progresso com sangue e lágrimas? Ou tem alguma outra forma de seguir em frente sem pagar esse preço? E como eu tenho que falar mal de algum bilionário de alguma forma, sempre que eu tenho oportunidade, a gente tá na era em que ir pro espaço já não simboliza mais o progresso da humanidade, ou um cachorro rosnando pra mostrar que tem dentes afiados, mas mais do que isso, acaba simbolizando quão doentio é o capitalismo. O protagonista de Honemise diz no filme de forma parecida com a fala do Yuri Gagarin sobre como nós vamos fazer com o espaço o que fizemos com os oceanos e tudo na Terra: encher de lixo, avacalhar com tudo. Em 2001, em um evento publicitário, a Pizza Hut conseguiu fazer a Roscosmos entregar uma pizza para a Estação Espacial Internacional. Uns anos atrás, um maníaco egocêntrico lançou um carro no espaço, que agora é só lixo flutuando por aí. O mesmo imbecil, de alguma forma, não foi impedido de poluir a órbita do planeta inteiro com um sistema de milhares de satélites de utilidade questionável e que já causa problemas para os astrônomos desde o lançamento. Gente com dinheiro suficiente vai dar uma voltinha no espaço a troco de nada, na porra de um foguete que não podia ser mais fálico se tivesse sido desenhado pelo H.R. Giger. Enquanto os funcionários da empresa desse Lex Luthor de 1,99 reivindicam coisas absurdas como o direito de usar o banheiro. Tem horas que dá mesmo vontade de ser o Major Tom numa lata flutuando em direção ao nada. Acho que o Armstrong pisando na lua deve ter se embaralhado na hora de dizer suas famosas palavras. É um salto gigante para alguns homens e um passinho de formiga para o resto da humanidade.